Fala galerinha, que é o professor Kevin Bill de CFB de vocês, e hoje nós vamos falar sobre o reino dos protistas, ou também chamado de protistas. Bom, vamos falar sobre as características gerais desses indivíduos. Eles são seres eucariontes, lembrando, seres eucariontes são aqueles que possuem um núcleo dentro das suas células. Então aqui nessa imagem, por exemplo, desses protistas, a gente tem aqui, olha, como se fosse um núcleo, tá? Opa, esse aqui não, é esse aqui, tá? O núcleo desses indivíduos. Onde está o material genético deles e tudo mais. Bom, suas características genéticas, né? Bom, eles são seres unicelulares, isso quer dizer que eles são uma única célula, tá bom? Existem os seres pluricelulares, que somos nós, por exemplo. Temos muitas células que desempenham várias funções para que a gente consiga viver. A gente tem células que nos ajudam a pensar, que o nosso neurônio, ajudam a fazer a digestão, protegem o nosso organismo e tudo mais, né? Aqui, esse ser, ele é uma célula só e dentro dele acontece tudo isso. Acontece a digestão, eles conseguem ter um certo, não é pensamento, mas eles conseguem ter uma ideia do que está acontecendo próximo deles, né? Então, é basicamente, tem as mesmas características nossas. Alguns têm vida livre, que no caso é a maioria, e os locais que eles vivem, que no caso pode ser na água doce ou na água salgada, e também em locais úmidos. Por exemplo, assim, sabe aquele chão que tu passa próximo ali, ele não é alagado, mas tu pisa nele, tem água, né? Esses locais, eles estão ali também. Bom, alguns são parasitas, certo? Que no caso eles necessitam estar no corpo de outros animais para sobreviver. E alguns trocam benefícios, como existem no caso ali do cupim, que ele tem dentro do seu estômago alguns protozoários que ajudam eles a, por exemplo, a quebrar a celulose, e o cupim consegue fazer a sua digestão, ajuda ali na sua digestão. Então o cupim, quando ele está comendo a madeira é feita de células vegetais. Células vegetais possuem a parede celular, que é altamente resistente. Só que o cupim, ele foi lá e falou assim pro protozoário: ei, protozoário, dá uma força aqui, eu te dou proteção, tu fica dentro do meu estômago e tu me ajuda a quebrar a celulose. Beleza, pode ser? Aí ele falou, pode ser. E aí eles se fizeram uma associação ali, tá? Eles vão trocar benefícios. E nós temos a reprodução. Nós temos reprodução sexuada e nós temos reprodução assexuada, que é, na sua grande maioria, o que eles mais fazem. E a digestão. A digestão, ela é uma digestão interna, que no caso é que a gente chama de digestão intracelular, ok? Bom, galera, a gente também tem uma forma de classificar os protozoários. Só que a gente vai classificar eles são, assim, digamos, eles têm características que, digamos, não definem tanto eles assim. A única coisa que vai diferenciar bastante eles é a sua locomoção, o jeito que eles se movem, como eles andam por aí, né? Então, vamos falar primeiro dos ciliados. No caso dos ciliados, que são estes carinhas aqui, são protozoários que se locomovem pela utilização de cílios. Ah, professor, o que é cílio? Cílios igual aos teus olhos, né? Aí, esses pelinhos que ficam aqui na ponta das tuas pálpebras, que imagina ao redor dele aqui tem um monte, muitos, porque na imagem não dá para ver direito, mas tem muitos. E eles ficam mexendo de um lado para o outro, vibrando, e isso ajuda na locomoção deles. Os cílios também podem auxiliar ali na captura de alimentos.
Então, quando você falar em ciliados, no caso de protozoários, você vai lembrar deste cara. Inclusive, esse carinha é um protozoário bem famoso chamado de paramécio. Bom, a gente tem os flagelados, que só pelo nome também são protozoários que se locomovem pela utilização do quê? Dos flagelos. Então a gente tem esse cara aqui, ó, olha o flagelo dele, tá? Ele vai ajudar, esse flagelo vai ajudar na locomoção na água. A maioria deles, como eu falei, né, vive no ambiente aquático ou úmido. E a gente tem os risópodes. Os risópodes são protozoários que se locomovem emitindo pseudópodes. Opa, agora esse daí já é um pouco diferente, né? Isso daqui ela é uma ameba, tá bom? Ameba, só tu lembrar da amoeba, né? Sabe aquela massinha, né? Que tu estica para um lado, estica para o outro. Seria mais ou menos uma ameba. A ideia da amoeba veio daqui, tá? Então, os pseudópodes, eles vão ser extensões. É como se ele conseguisse pegar a membrana plasmática dele, que é o que reveste o corpo dele aqui, ó, e projetasse ele para frente e depois se arrastasse até o local onde ele lançou esse pseudópode. Lembrando também que esse nome, pseudópode, pseudo quer dizer falso, podes, pé, então seria um falso pé, tá? Então imagina o seguinte, você deitado no chão, né? Aí você vai virar uma ameba agora. Você está deitado no chão. Se você não tem pé, se você não tem flagelo, se você não tem cílio, como é que você vai se locomover? Imagina o seguinte, coloca os teus braços assim, próximos ao corpo, né? Tipo como se fosse um soldado, sentido, né? E aí você vai querer chegar a um determinado lugar. Aí você vai trazendo a sua mão colada ao corpo até a sua cabeça, levanta, estica tudinho, bota a mão para cima e aí você coloca a sua mão, digamos assim, no chão. Você está deitado. E aí você coloca a sua mão lá e vai se arrastando até a direção da sua mão. Seria mais ou menos isso que a ameba faz. Bom, os pseudópodes também podem ajudar a capturar alimentos, tá? Então, esses tipos de locomoção vão classificar os protozoários. Bom, aqui também nós temos o apicomplexus, que é um tipo de protozoário que não apresenta nenhuma estrutura de locomoção, tá? E depende do movimento de correntes líquidas para se locomover. Então ele vai de acordo com a maré, né? Com o movimento das águas ali. E são parasitas e eles se alimentam, no caso, do seu hospedeiro. Então toda vez que esse tipo de protozoário estiver na água ali, por exemplo, ele só está esperando, né, alguém chegar ali, por exemplo, sei lá, um cachorro, um mosquito se alimentar ali daquela água, alguma coisa, beber a água, e ele vai para o corpo daquele animal, causando talvez algumas doenças e se alimentando deles. Bom, aqui nós temos a reprodução, certo? Desse lado nós temos a reprodução que nós vamos chamar de reprodução assexuada, aonde nós vamos ter indivíduos, um único indivíduo, na verdade, virando dois. Então o que acontece? Você vai ter o núcleo aqui, onde tem o DNA, isso aqui é uma ameba, certo? E ela vai começar a duplicar tudo que tem dentro dela, ela vai ganhando tamanho e com o passar do tempo ela se divide ao meio, gerando dois indivíduos extremamente iguais. Agora, no caso das bactérias, não, desculpa, dos protozoários que fazem a reprodução sexuada, eles vão trocar material genético, e trocando esse material genético, eles vão dar origem a um novo indivíduo completamente diferente deles, porque eles juntaram o material genético de um com o material genético do outro, gerando uma variabilidade genética e um novo indivíduo. Bom, galera, agora nós vamos falar sobre as doenças causadas por protozoário. Bom, nós vamos falar agora sobre a leishmaniose.
Ela é uma doença transmitida ao homem e a outros animais, como o cachorro, pela picada de um mosquito, popularmente conhecido como mosquito palha. E aí nós temos a imagem desse mosquito, né? Que tá, por sinal, bem gordinho, já tomou muito sangue, né? E o que vai acontecer? Como há mais de uma espécie de protozoário do gênero Leishmania, existem vários tipos de leishmaniose. Os principais tipos são a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. A forma cutânea é mais comum e menos grave que a leishmaniose visceral. Se caracteriza por produzir úlceras, que no caso são feridas, igual essa que você está vendo na imagem aqui, tá? Na pele do doente, que saram com algumas semanas ou meses. Em formas mais graves, essas úlceras podem atacar as mucosas nasais e labiais, gerando mucocutânea. Então, gente, é o seguinte, quando a gente fala da leishmaniose cutânea, tá? No caso é na pele, tá? Então, pode ser em qualquer lugar da pele. O mosquito foi lá, picou naquela região e o protozoário ficou ali e ele começa a gerar esses ferimentos. Já a leishmaniose visceral, ela é a forma mais grave dessa doença e, caso não seja tratada, leva o doente à morte em quase 100% dos casos. Acompanhando o homem desde o início da humanidade, essa doença também é conhecida pelo seu nome indiano, que é o calazar. Seus principais sintomas são a febre intermitente durante semanas, fraqueza, palidez, perda de apetite, anemia, emagrecimento, aumento do tamanho do inchaço e do fígado, problemas respiratórios, diarreia e sangramentos. Como essa doença é basicamente parecida com outras doenças causadas por bactérias e protozoários, é muito importante que seja feito um diagnóstico diferencial cedo, a fim de que o tratamento possa ser indicado. O desaparecimento dos sintomas indica que a doença foi controlada, mas é comum que em 6 meses ela possa retornar. Por isso é importante contarmos com acompanhamento médico até que não haja dúvidas que a doença foi curada. Para nos prevenirmos da leishmaniose, devemos manter nossa casa e nosso quintal limpo e livre de insetos. Também é necessário cuidar sempre da saúde e de nossos cães, pois eles podem ser portadores do protozoário infectado dos insetos. Então, os cachorros, tá? Da onde que eles pegam esse protozoário? Do chão. Às vezes o cachorro sai, ele acaba lambendo o chão, locais molhados, né? Eles acabam pisando em locais molhados e às vezes eles colocam a boca ou a pata, né, na boca. Então pode ser perigoso isso daí, certo? Bom, agora a gente vai falar da doença de Chagas, também conhecida pelo nome tripanossomíase americana. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que inclusive é bem famoso, né? A doença ela é transmitida pelo inseto Trypanosoma infestans, que é mais conhecido como barbeiro, pois costuma picar os seres humanos na região do rosto e defeca nas proximidades do ferimento. Geralmente, a infecção ocorre quando o indivíduo coça a região onde o barbeiro picou,
facilitando a penetração do parasita presente nas fezes do inseto. Mas também pode ocorrer a transmissão através de transfusão de sangue e da ingestão de bebidas contaminadas pelo protozoário. Então, galera, quando o barbeiro ele pica uma região, ele acaba fazendo cocô. Ele está ali tomando sangue do indivíduo e, como vocês podem perceber nessa imagem, ele é um pouquinho grande, tá? E o que acontece? Quando ele sai, né, a pessoa sente aquela dor, aquela coceira e, como ele fez cocô próximo, a pessoa passa a mão e acaba jogando, digamos assim, o protozoário na corrente sanguínea. E ele acaba indo para várias regiões. Aqui, olha, a gente tem uma imagem de uma menina que ela foi picada aqui na região do olho, aqui pela região do pescoço, do rosto, né? Então, a gente também tem aqui na região do Pará, né, um certo cuidado com o protozoário por conta do açaí, né? Normalmente, o barbeiro ele gosta de ficar no açaizeiro. Se você não tiver cuidado, não comprar, claro, né, num lugar que seja higiênico, principalmente assim, às vezes, principalmente não, né, olha o preconceito, mas tipo assim, interior, que talvez a galera não esteja muito ligado, ou tipo, não tá nem aí mesmo, e eles acabam pegando o açaí, o cacho de açaí, e batendo já direto, sem fazer nenhum tipo de lavagem nem nada, né. A gente tem aqui alguns sintomas dessa doença, certo? Que no caso é febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, que no caso são algumas regiões que ficam, por exemplo, embaixo das axilas, região do pescoço, próxima à virilha, vermelhidão e inchaço nos olhos, aumento de órgãos como o fígado e o baço, mas acontece também no coração. Esses sintomas representam a fase aguda da doença, claro, tipo, se a pessoa foi picada e, tipo, deixa acontecer, já tô com febre, mal-estar, e, tipo, não procura nenhum tipo de orientação médica. Depois, a febre desaparece e, após alguns dias, a pessoa pensa que já está curada. No entanto, é após essa fase que inicia a fase crônica da doença, na qual o parasita se instala em alguns órgãos, como músculos e coração, podendo causar a morte do paciente. Não há vacina contra a doença de Chagas. Por isso, a melhor medida é nos prevenirmos evitando o contato com o barbeiro, usando repelentes e roupas de manga longa nas saídas noturnas e no período que a pessoa vai dormir também, impedindo que o inseto faça, no caso, colônias também perto da sua casa. E também é importante lavar bem as frutas e as verduras antes de consumir. Aqui a gente tem o ciclo, né, da doença de Chagas. Bem aqui a gente tem o número 1, onde o inseto pica a pessoa, e o número 2, ele caindo na corrente sanguínea, ele fazendo aqui, né, indo para o músculo, corrente sanguínea, aqui ele vai se desenvolver, então ele passa por alguns órgãos e ele acaba danificando esses órgãos. Alguns, como o coração, não se recuperam direito, né? Se a pessoa chegou nessa fase, ela pode ficar com sequelas. Bom, agora a gente vai falar sobre a malária. A malária ela é uma doença também transmitida pela picada do mosquito, popularmente conhecido como mosquito prego. A malária ela é uma doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Esse parasita entra na corrente sanguínea e, ao se reproduzir, destrói as células do sangue, chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácia. Então, olha só, aqui o inseto, né, o
o vetor, no caso. Ah, tá. Quando a gente fala que o inseto está carregando e transmite para a gente chama ele de vetor. E aí a fêmea vem aqui, vem coletar sangue e ela acaba passando o protozoário para a corrente sanguínea, eles vão infectar as hemácias e lá eles vão se reproduzir. E aqui, olha, uma imagem que seria aproximada deles rompendo a célula sanguínea. E repara, se eles estão destruindo essa célula, pensa aí no que pode acontecer com o teu corpo. Calma que eu já vou dar a resposta para vocês. Então, essa é uma doença tipicamente tropical. 98% dos casos se dão na Amazônia. Os sintomas mais comuns são uma febre alta, alternância desproporcional entre as sensações de frio e calor, fastio, dor de cabeça, dor no corpo, muita fadiga e pele amarelada. Agora, gente, é que entra aquela questão que eu falei para vocês. O que vocês acham que acontece com as células do sangue se elas forem destruídas? A gente começa a ter essa fadiga imensa, porque essas células do sangue, elas que levam o oxigênio para as outras células, e essas outras células elas precisam de duas coisas para gerarem energia para o nosso corpo. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, e a outra é o oxigênio. Se essas células do sangue forem destruídas, elas não vão levar oxigênio para o corpo. Logo, a gente vai ficar muito fraco, com essa fadiga, né? Cansado o tempo todo. Então, a gente tem aqui uma ordem no livro de vocês, na página 73, de como ocorre o ciclo, né, da malária. Bom, o parasita ele começa a se reproduzir no fígado. Alguns parasitas permanecem adormecidos por anos antes de se tornarem ativos. Na corrente sanguínea, a reprodução ocorre no interior das hemácias, que no caso são essas células. A reprodução do parasita resulta numa maior quantidade de hemácias infectadas. O ciclo de infecção destruição das hemácias coincide com o aparecimento de febres e calafrios, e versões inativas do parasita são produzidas no mosquito transmissor através da picada do mosquito em um dos organismos infectados. Então, por exemplo, o mosquito foi lá, picou uma pessoa infectada, ficou com o parasita para ele, certo? Então há várias maneiras. O mosquito pode pegar num ambiente, lá numa poça de água que ele está bebendo uma aguinha lá de leve e passa depois para a pessoa, ou um que nem está com o parasita, pica uma pessoa que está doente e fica com o parasita. É uma questão de sorte, meu amigo. E a gente tem uma doença que é bem conhecida, que ataca muitas pessoas, que é a amebíase. Inclusive, você pode ter uma. Então, vamos prestar atenção nessa doença. A amebíase é uma infecção geralmente intestinal que provoca fortes diarreias, muitas vezes acompanhada de dores abdominais. Seu agente causador é um protozoário chamado de Entamoeba histolytica. Esse protozoário é um parasita que infecta aproximadamente 1% da população mundial, sobretudo a população pobre de países em desenvolvimento, já que sua proliferação está relacionada principalmente com a falta de higiene. Como em muitos lugares ainda não há saneamento básico, o consumo de água e alimentos contaminados é muito comum. Dessa forma, a doença é difícil de controlar.
Uma boa forma de evitá-la é consumindo apenas água filtrada, tratada, quimicamente ou fervida, bem como os alimentos, no caso nossas frutas, verduras e legumes, devidamente esterilizados, ou seja, tratados de forma que garanta a ausência de micro-organismos, como o processo de esterilização por hipocloreto de sódio ou água sanitária. Quando a nossa mãe, por exemplo, a minha, ela vai fazer uma salada, ela usa água sanitária para lavar ali no caso as hortaliças, para que a gente tire, né, todo micro-organismo que a gente possa ter ali, certo? A gente pode ter aí também um cuidado com a higiene na cozinha. Então, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Ó. Vale a pena deixar a preguiça de lado e perder alguns minutos para higienizar frutas, verduras e, principalmente, utensílios usados na cozinha. Saiba que essa é a melhor maneira de evitar um mal-estar repentino, que em casos mais graves pode levar a uma intoxicação alimentar. O maior trabalho é com as hortaliças e folhas, que vêm com muitos resíduos de terra. Isso é verdade. Quem já fez uma saladinha aí já deve ter percebido. Larvas de inseto e poeira. Sim, é preciso lavar folhas por folha, depois deixar de molho numa solução de hipocloreto de sódio ou, né, no caso, a água sanitária, de 15 a 30 minutos. Na falta deles, use 2 colheres de sopa de vinagre para 1 litro de água ou então 1 colher de sopa de água sanitária a 2% para cada litro de água. Antes de comer, lave em água corrente, que é isso que a minha mãe faz. Então, galera, essas... Opa, o celular vai descarregar aqui. Então, essas são algumas doenças que podem ser causadas por protozoários. Na próxima aula a gente vai falar sobre as algas, que também fazem parte aí do grupo dos protistas, ok? Galerinha, um detalhe. Façam as atividades da página 65, 66 e 67, tá? Na próxima aula a gente corrige. Então, tchau, tchau!